Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula da jornada O Segredo da Longevidade. Hoje nós estamos na 6ª aula. Vamos conversar sobre o sono, qualidade do sono e longevidade. Qual que é essa relação entre a qualidade do sono e a longevidade? Vou falar sobre a importância disso, vou trazer algumas estratégias, né, para vocês conseguirem dormir melhor, e também vou ensinar 3 técnicas, né, para vocês utilizarem 3 exercícios de alongamento que a gente vai utilizar associando a respiração, que vai ajudar na questão do nosso sono, tá? Infelizmente, hoje, a maioria das pessoas sofre com privação de sono. Qual que é o problema, né? Se qualquer pessoa que tem privação de sono vai sofrer com consequências na saúde, o idoso sofre muito mais. Quanto mais idade a gente tem, e menos sono, e menos qualidade do sono a gente tem, né? A gente associa uma coisa com a outra, menos saúde a gente tem também, tá? Justamente porque a baixa qualidade do sono vai prejudicar lá também os nossos telômeros, né? E vai trazer um envelhecimento precoce. Então, você já tem o seu processo de envelhecimento, que se associa a isso também, a ausência de sono, né? Um sono ruim, de qualidade ruim, isso vai prejudicar a sua saúde, tá? Mas a gente escuta muito falar, é importante dormir, a gente sabe que a gente tem que dormir, mas por que a gente tem que dormir? O sono, na verdade, ele é uma atividade, tá? A gente costuma falar assim, com o sono só como relaxamento. O sono, ele é uma atividade, o nosso corpo ele não está parado quando nós estamos dormindo, ao contrário. Quando a gente dorme, o nosso corpo ele faz uma atividade reparadora, ele faz uma atividade de rejuvenescimento. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente faz um jejum, e a gente vai falar sobre isso também nas próximas lives, né? E quando a gente faz exercícios também, a gente provoca no nosso corpo um processo chamado autofagia, que é aquele processo de reciclagem das células, de recuperação das células. Isso acontece quando nós estamos dormindo também, com muita força. Então, o sono, enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo ele está trabalhando, ele está restaurando as nossas células, rejuvenescendo as nossas células, né? E isso vai fazer com que, muitas vezes, por exemplo, muitas pessoas têm uma célula cancerígena, não sabem, porque o próprio corpo ele vai reparar isso, tá? E ele faz isso quando nós estamos dormindo. Então, é uma atividade que fica ali acontecendo, né, restaurando as nossas células, nosso organismo, enquanto nós estamos dormindo. Esse é um dos motivos que faz com que o sono seja muito importante, tá? E aí, mas muita gente, a gente sabe que é importante dormir, mas eu não consigo dormir, né? Por que é tão importante? Como que eu vou resolver? E aí eu vou estar falando com vocês hoje sobre várias estratégias, né, e 3 técnicas também de alongamento que ajudam a gente a aprender a dormir, né? Então, assim, quando a gente fala de sono, de qualidade do sono, a gente fala de 3 questões, tá? Quais são essas 3 questões? A primeira delas é a duração, mas não é só a duração que é importante, tá? Então, a gente tem a duração, a gente tem uma quantidade de horas, que eu vou falar para vocês que é importante dormir, não adianta, não vou seguir esse padrão, não, existe uma quantidade de horas, existem estudos científicos que falam sobre isso. Então, tem uma quantidade de horas, uma duração que você precisa ter de sono, né? Existe a qualidade do sono também, que é muito importante. Não adianta você ficar 12 horas na cama e ter um sono ruim e acordar cansada. E existe também os transtornos que acabam influenciando na questão do nosso sono. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente esses 3 fatores que vão influenciar o sono. Agora, muita gente não sabe, assim, será que eu sofro com insônia? Será que eu tenho problema com sono? Muita gente não tem nem noção, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas que significa que vocês têm algum tipo de problema com sono, algum tipo de desregulação, tá? A primeira pergunta é, você sente sonolência durante o dia? E como você sabe se você tem sonolência durante o dia? Quando você para, tá? Porque muitas vezes a gente está num ritmo corrido, um ritmo muito grande de trabalho, fazendo muitas coisas, ainda que você seja aposentado, né? Ainda que você não trabalhe fora mais, às vezes você segue um ritmo muito forte de atividade. Isso não te dá a possibilidade de sentir a sonolência. Agora, quando você senta e para, e você percebe que se você parar, você fica sonolento, você está com problema de insônia. Você está com alguma desregulação aí no seu sono. Ou na duração, ou na qualidade, né? Você está demorando a começar a dormir, ou esse sono está sendo interrompido ao longo da noite. Agora, quem dorme bem à noite não tem sono durante o dia, não vai sentar e sentir sono. Se você senta e sente sono, é porque você não está dormindo a quantidade de horas necessárias.
Então, primeiro ponto, você sente sonolência durante o dia? Se sente, você tem algum problema com sono. Segunda pergunta, você cochila quando assiste TV? Porque muitos idosos falam assim, mas eu durmo bem, eu durmo 4 horas por noite, 5 horas por noite, eu durmo bem. Mas quando a gente vai observar, cochila o tempo inteiro. Se sentar no sofá, cochila. Se você senta no sofá para assistir TV, né, para ver um filme, para ver uma novela, você está dormindo, minha linda, você está com problema no sono. Sinto muito dizer, mas tá? E outro ponto super interessante também, a gente tem que entender o seguinte, gente, o celular, por exemplo, é algo que estimula muita gente. Então, muitas vezes, por mais que você esteja sonolento, você esteja cansado, não esteja dormindo bem à noite, se você sentar no sofá e ficar stalkeando, como o povo fala, o celular, você não vai sentir essa sonolência, né? Porque o celular, a própria luz do celular, ela tira o nosso sono, né? Então, você fica num estímulo muito grande, né? Facebook, Instagram, o tempo inteiro, aquilo tira, até a sua sensação, você nem percebe que o seu corpo está cansado. Então, quando eu falo de sentar e cochilar perante a TV, é sentar e cochilar quando você não está com o celular. Porque, óbvio, se você estiver com o celular, você não vai deitar, você não vai ter sono, tá? Então, experimente. Se você senta para ver TV e está com sono, você está aí com algum problema também, não está dormindo bem. Se você sente dificuldades para acordar, é uma outra pergunta, quarta pergunta, tá? Você tem dificuldade para acordar? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se você, mesmo que você fique 14 horas do seu dia numa cama, mas na hora de levantar você está com sono, muito provavelmente você sofre, por exemplo, com a apneia do sono. A apneia do sono, ela interrompe, né, o seu fluxo de ar, suas vias aéreas, e isso prejudica o seu sono. Você acorda cansado, e não só prejudica o seu sono, como prejudica o seu coração e o seu cérebro. Então, hoje a gente sabe que pessoas que têm apneia do sono, por exemplo, elas têm maiores possibilidades de desenvolver Alzheimer. Então, se você ronca, você tem que procurar um médico especialista do sono, fazer os exames necessários para que você consiga tratar a apneia do sono, tá? Porque não só você vai acordar cansado, mesmo que você fique 1000 horas ali na cama, como você vai prejudicar a sua cognição. Futuramente você pode ter um Alzheimer, inclusive por conta dessa apneia do sono. Mas não só a apneia do sono. Se você está no quadro depressivo, se você está no quadro de estresse, né, de ansiedade, você pode também acordar várias vezes durante a noite, e aí você fica com sono muito picotado. Quando chega de manhã, você não consegue levantar, ou você levanta com sono. Qual que é o normal? Você está dormindo, chegou na hora de levantar, você vai levantar com gás, você vai levantar no sono, tá? Outra pergunta, você está muito energético à noite, né? Você está muito ligado à noite, dá 9 horas, 10 horas da noite, você está... Muita coisa. Tá errado também, tem alguma desregulação aí, tá? E eu vou trazer, claro, né, algumas estratégias para vocês para lidar com essa questão dessa regulação. Mas não é o normal para o nosso ciclo circadiano que à noite você esteja agitado. O normal é à noite você já está, né, relaxando para já ir descansando para o seu sono vindo. Se à noite você está... Tem gente que fala assim, mas à noite é que eu estou muito energética. Não, você está com uma desregulação. É diferente, tá? Não é normal, padrão do ser humano, à noite você está cheio de energia, repleto de energia. Provavelmente você está fazendo atividades de uma forma que não está conseguindo, você não propicia o seu organismo ser funcional ao sono, você desregulou tudo, e aí durante o dia você tem sono, e durante a noite você está agitado, tá? Mas esse é um dos pontos também. Outra pergunta é, você sente fome em horários incomuns? Porque uma pessoa que dorme mal é uma pessoa que muitas vezes ela vai estar obesa. A maioria das pessoas que dormem mal, elas estão obesas. Elas têm fome durante várias horas, aí as horas mais, assim, curiosas. Por quê? Toda essa desregulação vai fazer com que você produza mais cortisol. Quando você produz mais cortisol, o que vai acontecer com o seu corpo? Vou falar mais na frente um pouquinho, né? Mas quando você produz mais cortisol, você entra no estado pré-diabético.
E aí, entrar nesse estado pré-diabético significa que você está produzindo muita insulina. Essa muita insulina que você está produzindo vai provocar resistência à insulina. Aí, com resistência à insulina, você vai ficar, engordar, tá? Seu abdômen protuberante aqui, que você vai acumular gordura visceral. Então, o sono é muito importante. Se você está com desregulação no sono, você também vai ter fome em horários incomuns aí. Por isso que a gente fala que quem dorme mal engorda, né? Não tem como você tratar, por exemplo, a questão da obesidade sem tratar a questão do sono. Tem que tratar a questão do sono também, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente fala assim de pessoas que não dormem bem, eu vou falar alguns problemas relacionados a isso, né? Geralmente você não dorme bem por conta dos transtornos, como a apneia do sono, como os transtornos psiquiátricos, né? Estresse, depressão, ansiedade, como a questão do seu estilo de vida, a forma que você se alimenta, se você faz exercício ou não, se você tem uma rotina de sono ou não, e também as tarefas que você faz. Por incrível que pareça, né? A gente, por mais que seja contraintuitivo, quem faz muitas atividades tem menos sono. Não é verdade? Tem mais dificuldade para dormir. Muitas vezes a gente imagina o contrário, né? Eu não consigo dormir, então eu vou fazer muita coisa, porque aí eu vou ficar muito cansada e vou dormir. Mas acontece o contrário, tá? Você fica muito estressada, aí você produz muito cortisol, aí você não dorme. Então, essa ideia de fazer muita coisa para poder conseguir dormir faz o efeito contrário, tá? Então, a quantidade de tarefas que você faz, o estresse que você vive, suas relações de trabalho, suas relações familiares, tudo isso tem relação com o seu sono, tá? E aí, quais são os problemas? Eu não vou citar todos os problemas, mas vou citar os principais com a questão do sono. Um dos problemas é a questão do apetite, tá? Por quê? Se você dorme mal, vai trazer um efeito em cascata para você, que eu citei um pouquinho anteriormente. Por quê? Se você dorme mal, esse dormir mal vai agir diretamente na questão do seu sono REM, tá? Que é uma fase do sono que é muito importante, entre várias coisas, porque ela vai suprimir o cortisol, ou seja, ela vai fazer com que você não produza quantidade exagerada de cortisol. Agora, se você tem essa fase REM prejudicada, o que vai acontecer? Você vai continuar produzindo muito cortisol. Se você produz muito cortisol, você também há um aumento também de insulina. E aí acontece o que eu falei anteriormente, resistência à insulina, obesidade, e não só isso, vai desregular também os hormônios que sinalizam se você ainda está com apetite ou se você está saciada, né? Se você dorme mal, isso não acontece. Esses hormônios aí não vão conseguir sinalizar para você que você não está mais com fome, não vão conseguir sinalizar a sua saciedade. E aí você continua comendo, tá? Outro ponto também relacionado à questão do sono é que ele prejudica a cognição. Então, eu falei para vocês, quem dorme pouco vai ter problema de cognição, problema de atenção, problema de concentração, né? O Alzheimer fica aí, ó, querendo te pegar se você dorme mal. Então, é muito importante também estar trabalhando essa questão do sono, né? É no sono que a gente consolida as nossas memórias também. Por isso que o sono é muito importante. Se você dorme mal, você não consegue aprender novas coisas. Você percebe que quem dorme mal, além de estar sempre estressado, se ela tem uma coisa nova no trabalho para fazer, se surge um desafio na vida, essa pessoa não consegue resolver. Ela não consegue assimilar informações novas, tá? Então, também prejudica a questão da cognição, que é muito importante para o idoso. Um dos maiores medos do idoso é ter problemas cognitivos, né? É sofrer com Alzheimer, por exemplo. Mas não só Alzheimer, mas muitos outros problemas aí também. Além disso, o sono também vai estar atingindo a questão das nossas emoções. Então, você vai ficar mais estressado, você vai ter mais dificuldade para lidar com os problemas, com os desafios, né? Para superar o estresse que a gente falou nas aulas anteriores, para lidar com o estresse, com as questões estressantes, né? Você vai ter bem menos paciência, vai ter bem menos habilidade de estar aí analisando os prós e contras, né, das situações, porque sua atenção está prejudicada, sua concentração está prejudicada. Então, a gente fica com uma irritação muito grande quando a gente dorme mal, tá? Então, esse é um dos pontos, né? Mas existem muitos outros, né? Eu citei alguns. Mas, então, por que a gente tem que estar regulando o nosso sono? Um dos pontos, que é o ponto-chave da nossa jornada da longevidade, né? É que quando você dorme bem, você protege os seus telômeros. Se você protege os seus telômeros, você evita o envelhecimento precoce e evita aquelas várias doenças que a gente vem falando desde a live inicial da jornada da longevidade, que eu não vou citar agora de novo. Então, você vai evitar
inclusive alguns efeitos do próprio processo de envelhecimento normal. Se você cuida melhor do seu sono, você joga mais para frente, como eu também já falei em outras lives, algumas questões que são normais no envelhecimento, mas que você pode jogar para os anos mais na frente, você viver mais tempo sem essas questões, né? Sem essas, não vou dizer complicações, tá? Mas algumas questões normais que vão acontecer com o processo de envelhecimento, alguns desgastes, né? Celulares, inclusive, e que, enfim, vão, claro, trazer repercussões fisiológicas, né? Para o nosso organismo também. Outra questão é que se você dorme bem, você começa a regular o seu apetite melhor. Então, se você está obesa, se você come demais, não consegue controlar a sua alimentação, cuidar do sono é algo muito importante que você pode fazer e que vai te ajudar a regular a sua fome, tá? Então, por isso que quando você vai no nutricionista, não sei se vocês já foram nutricionistas, podem colocar aqui embaixo, o nutricionista ou a nutricionista sempre vai perguntar para você, como que está seu sono? Você dorme bem? Porque se você não dorme bem, ela pode passar toda a dieta para você, que você vai estar lá produzindo um mundo de cortisol. Então, e você não vai ter essas sinalizações hormonais, tá? Então, se você cuida do sono, você começa a regular o seu apetite também. Outra questão importante é a questão da cura, tá? E consolidação das memórias. Quando nós sofremos estresse, né? Quando nós sofremos com situações difíceis na nossa vida, o sono, por incrível que pareça, isso tem comprovação científica também, quando você dorme bem, você acalma essas memórias. O que é esse acalmar essas memórias, né? Com o tempo, você vai lembrar daquelas coisas que você passou sem uma carga emocional. O sono, ele alivia isso, tá? Então, o sono tem um poder de cura também, um poder de calmaria sobre as situações complicadas da vida que a gente passa. Mas o sono, além disso, também tem um papel de consolidar as nossas memórias. Então, tudo que a gente aprende, você só fixa no seu cérebro, na sua mente, se você dormir. Por isso que, por exemplo, quando vocês veem o pessoal estudando para vestibular, e tem gente que fala assim, mas eu estudei, eu não dormi, eu dormi 3 horas, 2 horas por dia, e eu não passo na prova. Por quê? Porque não consegue gravar, não consolida a memória. Agora, vocês imaginam isso para um idoso, uma pessoa idosa, estressada, que dorme mal, a memória vai para onde? Para o beleléu, né? O idoso vai ficar sem memória. Então, você tem que cuidar do sono. Não existe essa de que eu durmo 3 horas por dia e estou bem, tá? Você diz que está bem, os seus telômeros dizem que você está muito mal. Então, tem que cuidar do sono, tá? E outra questão muito importante também é que o sono, ele traz, quando você dorme bem, você tem um controle emocional maior, né? Você tem uma paz maior, você tem uma serenidade maior, você consegue revigorar o seu espírito, né? Para você lidar com a vida, com os desafios da vida também. Então, o sono é muito importante nesse sentido. E aí, eu trouxe agora algumas estratégias para gente melhorar o nosso sono, e vou falar também as 3 técnicas de relaxamento. Antes de falar das estratégias, né, eu falei que a gente precisa de uma quantidade de horas dormindo bem para ter saúde. Qual é essa quantidade de horas? Cientificamente, 7 horas no mínimo a gente precisa dormir para ter os nossos telômeros estáveis, tá? Então, muita gente fala, não preciso disso tudo. 5% apenas da população precisa dormir aí no máximo 5 horas. Mas a maioria, 95%, precisa de 7 horas para ter um sono que vai revigorar o organismo, tá? Não é a sensação que você tem, mas é isso analisando fisiologicamente as suas células. Suas células precisam de 7 horas, que você durma 7 horas para elas efetivarem todo aquele processo de restauração, tá? E aí eu trouxe algumas coisas para a gente conversar de estratégias. Por exemplo, é muito importante que você tenha regularidade no horário de dormir. Para você ter regularidade, a regularidade não cai do céu, tá? Então, você tem que imaginar o seguinte, bom, a partir de hoje, eu quero dormir às 10 horas da noite, ou às 11 horas da noite. Então, todos os dias, a partir de 6 horas da noite, ou de 7 horas da noite, eu vou começar a fazer o meu processo de higiene do sono, que eu vou citar algumas coisas para vocês. Mas você tem que determinar uma hora que você queira dormir. Isso a neurociência fala para a gente até do ponto de vista... quando você coloca para o seu cérebro que você quer dormir tal hora, você quer levantar tal hora, você levanta até sem despertador. Vocês podem fazer esse teste, tá? Podem fazer o teste. Imagina na cabeça de vocês, amanhã eu quero acordar 6 horas e deita, sem despertador.
A neurociência explica, não vou trazer detalhes para vocês agora, mas você acorda na hora. Então, assim, essa regularidade é importante para o seu cérebro. Ele precisa saber que hora você vai dormir, que horas você vai acordar. Ele vai te despertar e ele vai te induzir ao sono. Mas, claro, você precisa fazer uma rotina, né, de sono. E essa rotina, eu vou falar alguns pontos para vocês. Por exemplo, é muito importante que você faça uma transição para o sono. A gente fala da transição como se fosse assim, uma aterrissagem, né? Imagina um avião, você voa de avião, todo mundo aqui já deve ter voado, ele não para, ele não desce de repente, ele tem um processo de transição que vai diminuindo a velocidade, diminuindo e vai descer. Nosso sono é a mesma coisa, não adianta você achar que eu estou aqui no celular, estou aqui no computador, daqui a 5 minutos eu vou deitar na cama e vou dormir, porque não vai. Tá? Então, o que você tem que fazer? O processo de aterrissagem. Sempre lembra do avião. Determinou a hora que você vai dormir, a hora que você quer acordar. Então, vamos fazer essa rotina, esse ritual. O que é esse ritual? Hoje em dia, uma das coisas que mais prejudicam a gente a dormir é o celular. Então, eu, por exemplo, fazia live às 21 horas. Me prejudicava muito. Quem me acompanha há muito tempo sabe. Aí eu trouxe a live para as 20 horas. Por quê? Porque eu quero dormir às 22. Então, eu não faço mais live depois das 20 horas. É às 20, aí às 21, né, já concluí a live, tomo meu chá, tomo meu banho quente, ligo meu incenso e saio do celular. Pronto, tá? Então, a gente tem que ter essa rotina. O celular, a própria luz do celular, essa tela azul do celular, ela suprime a produção de melatonina. Então, muitas vezes, não tenho sono, fica no celular o tempo inteiro. Enquanto você está no celular, você não produz melatonina. Aí, se você não produz melatonina, você não dorme, tá? Então, à noite tem que sair do celular. Aí tem muitos idosos hoje em dia que ficam, mas eu tô no celular porque eu não tô com sono. Quanto mais você fica no celular, menos sono você vai ter, tá? Então, tem que ter um horário para você usar o celular, e o celular, ele tem que sair do seu quarto, tá? Por exemplo, aqui na live, minha irmã está assistindo a minha live hoje no YouTube. As pessoas não conseguem falar comigo depois das 21 horas. Ninguém. Porque eu tiro o som do meu telefone, tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse hábito também. Tirar o som do telefone, ou tira a internet, né? Na verdade, eu digo que as pessoas não conseguem falar comigo, não conseguem pela internet. Porque depois das 22 horas, meu celular, automaticamente, ele já sai do Wi-Fi. Aí, já não tem mais internet, sai Wi-Fi. O meu celular, a maioria dos celulares tem como você programar isso, a partir de tal hora, ele só toca. Então, se você tentar me ligar pelo WhatsApp, se tentar me mandar mensagem pelo Facebook, Instagram, vai ficar lá, porque eu não vou ver. Aí, o meu telefone só toca. Por que eu deixo ele para tocar? Por causa do meu pai. Porque antigamente eu nem deixava. Depois eu comecei a ficar mais alerta, eu falei, não, o meu telefone, para ligação, eu tenho que deixar. Porque se alguém me ligar de madrugada, é o meu pai ou a minha mãe. Agora, a internet, ninguém consegue falar comigo. Então, vocês têm que ter esse hábito também, tá? Outro ponto super interessante também, diminuir luz artificial. Então, aqui eu estou com a luz, porque eu estou na live. Agora, minha irmã também está aqui, ela pode dizer para vocês, eu não suporto barulho na minha casa à noite. Semana passada, minha irmã estava aqui, meu pai também. À noite, para mim, chega, me irrita já, sabe? À noite não tem televisão, não tem música, não tem nada. Eu não gosto de barulho. Quem tiver aqui em casa vai diminuir o barulho, porque aqui em casa não tem barulho à noite. Não gosto. Para mim visitar tem que saber disso. Então, passou aí das 7 horas da noite, barulho já até me irrita, né? Porque eu já acostumei com silêncio à noite. Então, já vou diminuindo o volume de televisão, de tudo, se tiver alguém aqui em casa. Vocês têm que fazer o mesmo também, né? E diminuir essa luz artificial. Então, se você puder ligar uma vela, ou se puder, por exemplo, deixar a luz de um cômodo só acesa e apagar as outras, né? Já vai te trazer uma indução do sono, porque o escuro, ele vai fazer com que você produza melatonina, que vai te ajudar a dormir, tá? Também é importante, por exemplo, você fazer nesses rituais. Eu, por exemplo, eu tenho muitos incensos, tá? Você pode utilizar incenso, você pode utilizar óleos, né? Até trouxe aqui para você, tem vários incensos, né? Tem umas mensagenzinhas que eu gosto de ler à noite também, você pode ler a Bíblia à noite, você pode ler um livro espiritual, um livro mais tranquilo, um livro inspirador também à noite, vai estar te induzindo ao sono. É muito bom sair da televisão, sair da internet, vocês têm que ter dias, né? E horários para vocês assistirem live, não pode ficar o tempo inteiro, né? Assistindo as coisas, que você vai ficar estimulado, não vai dormir, tá? Então, eu utilizo também o incenso. Tem vários incensos aqui, eu vou mudando, né? Tem alguns que são para te dar mais energia. O aroma tem esse poder. A Sol pode falar sobre isso. A Sol tá aí também, trabalha com essas questões, né? Ajuda muito, sabe? Você pode ter a planta, por exemplo, colocar no seu quarto, a planta lavanda, cultivar a lavanda no seu quarto.
vai te ajudar também a dormir. Tem também os óleos essenciais, eu também tenho vários óleos essenciais, tá? Aí o óleo essencial, o que você faz? Pega 3 gotinhas, uma gotinha na mão, na verdade, né? Não precisa nem de 3. Esse aqui eu acho que já até acabou. Eu tenho vários aqui, né? Mas você pinga uma gotinha, eu às vezes boto 2 gotinhas. Aí você mistura na mão, né? E vai, ó. Até ajuda, assim, a respirar melhor, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho de lavanda, eu tenho de sândalo, eu tenho vários, tá? Os que vão te induzir mais ao sono, tanto os óleos essenciais, né? Quanto os incensos, né? São esses, sândalo, lavanda, né? Cedro, ó. O próprio cheirinho você pode colocar também no seu colchão, pode colocar no seu travesseiro 3 gotinhas, que também te ajuda a acalmar e vai te induzir ao sono. Isso também tem pesquisas científicas sobre isso, tá, gente? Outra questão super importante, eu falei do livro, falei de você, de repente, ler a Bíblia, ler uma leitura agradável, né? Ou colocar uma música relaxante. Você não precisa meditar para dormir, mas você precisa ter uma rotina para relaxar. Para mim, funciona muito música, funciona muito livro, funciona muito ler salmos, né? São coisas que me acalmam, que me tranquilizam à noite. Então, vocês podem utilizar isso também. Ai, eu gosto muito. Tem que diminuir a exposição ao barulho, como eu falei. Então, tem que diminuir o barulho na casa, né? Ainda que você tenha visitas. Se você tem mania de ouvir, sabe, televisão muito alta, coisa muito alta, depois de 6 horas da noite tem que ir diminuindo, gente. Tem que ir diminuindo, porque senão complica, né? Porque a gente tem uma sensibilidade auditiva e isso vai prejudicar o nosso sono. Então, tem que diminuir o barulho. Outra questão também, você pode até usar aqueles protetores, tá? Lembrando, aqueles protetores de ouvido, se na sua casa o pessoal é muito complicado, se você tem vizinhos, mora em apartamento como eu moro, você pode colocar protetor de ouvido que vai te ajudar também, tá? Outra questão também é você fazer, se você acorda muito cansado, fazer o teste da apneia do sono, que pode ser que você esteja com a apneia do sono. E aí você não vai conseguir dormir bem, tá? Então procure um médico do sono, geralmente neurologistas são especialistas em sono, alguns, né, são poucos, mas alguns são. Procure para você fazer o teste e tratar a apneia do sono. Outra questão super importante também, você negociar em grupo, porque o sono muitas vezes, gente, é uma questão em grupo, tá? Então, se você mora com outras pessoas, você tem que negociar. Então, você pode negociar, você tem que negociar com seu esposo, com quem mora com você. Olha, a partir de amanhã eu quero dormir tal hora, eu vou fazer a rotina do sono, vamos entrar num acordo aqui, né? Se for entrar no quarto, vamos entrar sem fazer barulho, procura aí um sapato que não faça barulho, diminuir as luzes aí na sua casa, né? Diminuir o volume de televisão, tirar a televisão do quarto. Eu acho um absurdo televisão no quarto, tá? Eu não tenho, nunca, assim, para dizer para vocês que eu nunca tive, eu tive, na época que meu esposo era vivo, porque ele era viciado em televisão, né? Mas depois que ele faleceu, acabou. Eu não tenho televisão no meu quarto, de forma nenhuma. Televisão do quarto também, porque a televisão prejudica demais o sono. Essa ideia de que a televisão vai induzir ao sono, na verdade, assim, ela pode até inicialmente te jogar para o sono, aquele som da televisão vai ficar ali, isso vai prejudicar, por mais que você não perceba, aquele barulho da televisão te prejudica, ainda que você coloque no automático, né? Você prejudica toda essa regulação do sono, então a televisão é para estar na sala, tá? No quarto não é lugar de ter televisão, tá bom? E aí você tem que negociar com sua família, né? Tem que negociar com a família, tem que negociar com os filhos, com os colegas. Né? No meu WhatsApp eu já tenho, muitas vezes fica a mensagem ali. Meus amigos mais chegados todos sabem que eu não gosto que me ligue, nem me mande mensagem depois de 9 horas da noite, não gosto, tá? Então isso é muito importante também. Tem o chazinho também, para mim, tô vendo vocês colocando aí, o meu tá aqui, ó. Eu faço muita erva doce com hortelã, que é o que eu mais gosto, mas você pode usar camomila, você pode misturar camomila com erva doce, né? Você pode fazer vários chás. O meu, vocês podem observar que sempre na live eu tô com chá, porque eu estou fazendo nesse horário a live, porque é melhor para vocês, mas eu já vou induzindo meu sono aqui devagarzinho, que eu não sou boba, né? E aí eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, deixa eu só me posicionar aqui, de alongamento, tá? Para a gente fazer, para a gente dormir bem. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor o celular do Instagram, para não cair. Gente, eu acho que o Instagram não vai ficar tão legal, tá? Porque se eu virar esse celular, ele vai cair. Agora aqui,
com vocês no YouTube, eu acho que fica melhor um pouquinho. Deixa eu só baixar aqui, para ver se dá para vocês visualizarem melhor, tá? Então, a gente tem algumas técnicas, por exemplo, são técnicas de alongamento que vai ajudar a gente a dormir, a gente vai associar isso com a respiração, tá? A primeira técnica, sabe aquele movimento que a gente faz de cabeça, pescoço, né? Que a gente vira de um lado para o outro? A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer utilizando a respiração, tá? Então, eu queria que vocês fizessem aí junto comigo esse movimento. Quando a gente virar para a esquerda, a gente vai inspirar, né? A gente vai puxar a respiração. Lembrando que quando a gente puxa, né? A gente inspira, o abdômen vai para frente, tá, gente? Porque muita gente faz errado. Na hora de inspirar, faz assim, bota o abdômen para dentro, você está se matando, né? Então, você tem que inspirar, tá? Ó. Tá vendo que o abdômen vai para frente? Só que a gente vai fazer isso fazendo alongamento com a cabeça e pescoço, né? Então, você vai, ó, inspirar virando para lá. E vai expirar virando para cá. Eu tô botando a mão aqui só para vocês verem que, né, que o abdômen vai para frente, né? Mas você pode só fazer assim, ó. Aí você vai fazer algumas vezes, né? Vocês podem fazer isso contando, por exemplo, inspira em 4, aí vai virando o pescoço em 4. Aí segura 4, né? Como a gente aprendeu na aula. Aí depois solta 4, segura 4. Fazer assim, por exemplo, ó. Aí deu 4, aí segura 4. 1, 2, 3, 4. Aí volta. Aí segura 4 aqui de novo, tá? Eu tô fazendo mais rápido um pouquinho, mas vocês teriam que fazer devagar. Outra técnica é você se inclinar para frente. Eu vou virar para cá um pouquinho, né? Ver se dá para vocês visualizarem. Nem precisa esticar a perna se não quiser, tá? Mas vocês podem só inclinar para frente. Aí vocês vão esticar o braço, né, para fazer o alongamento, mas quando for alongar, você inspira aqui e vai expirar, jogar o ar para fora quando for descer, tá, gente? Deixa eu melhorar aqui para o Instagram. Então, você vai lá em cima, você inspirou? Aí você vai descer, vai expirar. Aí sobe, aí você pode fazer 2, 3, 4 vezes, pode ficar um pouco lá embaixo também, né? Vou fazer só mais uma vez para vocês visualizarem. Mas o bom é fazer pelo menos umas 4 vezes e segurar lá embaixo, tá? Então, vocês vão levantar o braço. Inspirou? Aí vai expirar. Aí, lembrando que quando você abaixa, você já está lá embaixo, você pode respirar normal, tá? Respirar devagarzinho, sem problema nenhum. Não precisa expirar e segurar a respiração, não. Você pode ficar lá embaixo, tranquilo, né? Respirando. Outra posição que a gente não faz, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer, mas é a posição do bebê, tá? A postura da criança, que a gente fala no yoga também, que é uma postura que traz um relaxamento muito grande e que o bom é que a gente fique alguns minutos nela, tá? Não precisa um minuto, não, pode ficar 2, 3, se estiver confortável, você pode ficar nela e ela vai te induzir ao sono, tá? Deixa eu só tirar um bichinho, tem um bichinho aqui, gente. Chegando o verão, aqui é cheio de bichinho, eu moro em área de reserva ambiental. E aí a postura da criança, o que vocês vão fazer? A gente vai inclinar, né? Fica na posição de bebê mesmo. Expirando, jogando o ar para fora. E quando a gente estiver lá embaixo, você fica só focado na respiração e relaxa, tá? Então, você vai fazer a postura do bebê aqui, ó. Como que o bebê fica? Você desce e fica igual um bebê. Não sei se dá para vocês verem. Acho que não vai dar. Mas vai ficar na postura do bebê. Eu acho que o Instagram deu, não sei se dá para vocês visualizarem, vou fazer até aqui em cima. Mas é a postura de bebê mesmo, tá? Vocês vão só segurar aqui, ó. Vou até fazer no sofá.
e ficar na postura do bebê. Pode ficar assim, ó. O relaxamento nessa postura aqui é automático, tá, gente? Posição fetal, exatamente, tá, Vera Lúcia? Posição fetal. Vocês vão ficar nessa posição, ou assim, eu sugiro que vocês experimentem. Às vezes a gente pensa que a gente não consegue fazer essa posição. A gente consegue, acalma demais. Se vocês fizerem tudo que eu falei, fizerem a posição do bebê, a posição da postura de criança, né, a posição fetal, vocês vão ver que o relaxamento é automático, vocês vão dormir muito bem. Experimentem. Às vezes a gente tem vergonha, vê se pode, mas a gente tem vergonha porque a gente, eu vou ficar nessa posição, né, coisa de criança. Mas o relaxamento, porque você sente uma sensação assim, de entrega, né? O legal dessa posição é você se entregar mesmo, como se você estivesse ali, né? Dentro do ventre da sua mãe, né? Seguro, protegido, amparado, né? Sem medo nenhum. Então, a ideia dessa postura é essa, e ela induz isso automaticamente, tá? Porque as nossas posturas induzem nossas emoções também. A gente vai ter uma live um dia sobre isso. Não é só o que a gente pensa, o que a gente sente que induz nossa postura, mas a nossa postura induz nossos sentimentos, nossos pensamentos. Quando você faz essa postura de bebê, automaticamente, fisiologicamente, seu corpo entende que você está protegido, que você está amparado, tá? Então, essa posição é muito interessante. Testem, façam um teste antes de dormir. Fiquem alguns minutos ali. Você inspira profundamente, expira na hora que desce. Depois que você está lá embaixo, você vai só... Preste só atenção na respiração. Sabe aquela meditação que você fica só focado na respiração? Só isso. E pronto, tá? E vocês vão ver que vai trazer uma calma aí no mesmo momento. Bom, então esse é o conteúdo de hoje, né? Agora